Olá, bem? pessoal do Seedcast. Quero convidar você para estar assistindo um vídeo com o pastor Marcos Almeida, pastor Eliana Almeida. O nosso vídeo que foi gravado anteriormente está top e você tem que participar. Então vai lá, assiste, curte, comenta, compartilha. Vem conosco nessa jornada. Seedcast, junto com você. Aí coloca assim, hashtags. Que foi, minha filha? Bom dia! Estamos iniciando mais um Seedcast para você. Ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei que horário você vai estar assistindo, mas nós estamos aqui trazendo novidade para você hoje, tá certo? Olha, já quero pedir a você, não se esqueça, deixe o seu like. E também, olha, compartilhe esse vídeo. Divida aí com seus amigos, com as suas amigas, com o pessoal da sua igreja, enfim, com todo mundo que você conhece, com a sua família. Faz o share, compartilhe esse vídeo para que todo mundo possa ter esse conteúdo que está ao alcance de todos, tá certo? E hoje... bom dia! Hoje estamos aqui com Larissa dos Anjos. Bom dia. Tudo bem, Larissa? Estamos iniciando o nosso... Olha, hoje o nosso primeiro Larissa Sem Filtro. Aí você fala assim, mas por que sem filtro, né? É porque essa menina aqui, gente, que é minha filha também, né? Fala tudo que vem à cabeça. E aí nós decidimos criar um quadro com ela, que de vez em quando você vai ver no ar conosco aqui, chamado Larissa Sem Filtro. Daqui a pouquinho você vai entender por que Larissa Sem Filtro, viu? É bacana, eu acho que você vai gostar. Larissa, como é que tá? Tudo bem, minha filha? Tudo bem. Nossa, é bem diferente, né? Quando a gente vê as pessoas fazendo o programa, a gente fala, nossa, que legal. Mas quando você tá fazendo, é luz, é câmera, é um monte de Ação, coisa. né? É Legal. bastante coisa envolvida, né? Bem legal. Que bacana. Larissa, é o seguinte, vamos lá. Você tá preparada? Nasci preparada. Nasceu preparada. Uhum. Amém. Glória a Deus. Sabe quem inventou isso aí? Foi o pastor Marcos, né? Sei, por isso que ele, né, tá aqui presente com a gente, daqui um dia vai estar aqui junto. Pois é. O que você acha de Larissa Sem Filtro? Por que você acha sem filtro? Você realmente fala tudo que te vem à cabeça ou você consegue frear a língua de vez em quando? Olha, eu tô agora, né, com tempo, já com 30 anos, tô tentando frear a língua, mas o rosto ainda não consigo. Mas tem hora que sai, eu já pensei, falei, Jesus, me ajuda a frear minha boca. Mas esse título do pastor, eu gostei. É mesmo? Larissa Sem Filtro, né? É. Bacana, eu também gostei muito, foi muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou voltar lá atrás um pouquinho, eu vou voltar lá na sua raiz. Eu gosto de mexer com a raiz das pessoas de vez em quando. Como que você encontrou Jesus ou como que ele te encontrou? Como eu encontrei Jesus, a gente foi, eu digo minha mãe, né? A gente foi para uma igreja, o pastor José de Souza, que ele sempre vai ser meu pastor. Ele chegou lá na minha casa, eu tinha uns 13 anos. No momento, a minha tia estava morando com a gente e ela estava nessa igreja desse pastor. E quando ele chegou, na verdade, ele já conhecia a gente, que foi um pastor que nos ajudou quando eu tinha 6 anos de idade. Quando chegou nos Estados Unidos, a minha mãe procurava apartamento. Então, meio que foi aquele reencontro, e na época ele era evangelista, depois ele virou pastor. Foi bem legal, e eu comecei a ir para a igreja, e no culto de quarta-feira, sabe, aquele culto assim, que tem ninguém? Ali o pastor fez o apelo, e meu coração começou a queimar, bater forte, o que é isso? E ali eu entreguei minha vida para Jesus com 13 anos. Com 13 anos de idade. E ali começou A sua caminhada com Deus. Deus. Que bacana. O que mais te... Como que Jesus mais te surpreendeu durante... Porque 13 anos, você tinha 13 anos, hoje você tem 30. Então nós estamos falando de 17 anos de caminhada, né? 17 anos servindo a Deus. Nesses 17 anos, o que Deus fez que mais te surpreendeu? Qual foi o maior milagre que você já recebeu de Jesus durante esses 17 anos? Olha, sinceramente, o maior milagre para mim é poder escutar a voz dele. É poder você ter um dia ter orado para falar, Deus, eu quero te escutar, eu quero entender esse mundo espiritual, eu quero discernir a sua voz e poder discernir qual é a voz de Deus e poder entrar. Claro que as coisas do mundo natural que ele já fez é importante, mas para mim poder saber essa é a voz de Deus e ele tá me falando para fazer coisas e revelar coisas de pessoas que eu nem conheço e nem sei, isso para mim é um milagre. Então você tem essa conexão com Deus, você consegue discernir a voz do Espírito Santo quando Deus quer falar contigo, quando Jesus quer te dar um alerta, ou seja, através de sonhos, ou seja, através de oração, ou seja, através de jejum, enfim. Claro que todos nós podemos
ter isso, né? Pra gente buscar. Mas há momentos que eu vejo que às vezes nem quero isso. Tem hora que eu quero, eu falo, meu Deus, é tão bom, mas quanto mais a gente entra no mundo espiritual, ele é fácil, mas ele é difícil. Mas aí Deus me lembra que ele me escolheu, ele me chamou pra isso. Então, eu sou muito grata a ele por isso. Mesmo nos dias difíceis, espiritualmente falando. E falar em dias difíceis, qual foi o dia mais difícil? Você se lembra de um dia assim, você fala, nossa, hoje realmente foi, meu Deus, foi muito difícil. Eu achei que não ia nem conseguir superar, ou alguma fase da sua vida que você achou, eu acho que eu nunca ia conseguir superar essa fase. Ai, são tantos dias difíceis, mas Mas a época que eu mais... aquele que... A época que eu mais orei, assim, não que eu não esteja orando, mas a época que eu Sim. subi a monte, desci a monte, foi quando eu queria casar. Porque Essa menina queria casar, gente. Meu Deus. Eu fui noiva de um rapaz e depois terminou do nada. Mas sempre orei, Deus, se não for pra mim, tira. E Deus tirou, esse rapaz voltou pro Brasil. E depois namorei com um moço e do nada acabou. Aí eu fiquei 2 anos sem namorar com ninguém, sem conversar com ninguém. Que tem muito crente que fala que não tá fazendo nada e sai, dá um beijo no rapaz ali. Isso aí não é oração, galera. Isso aí é pegação. E aí eu tava orando mesmo, encontrei e conheci meu esposo. Doutor Cláudio dos Anjos, Doutor né? Cláudio dos Anjos. Olha aí, gente boa esse menino, esse meu genro é nota 10, Nada gosto muito como dele. eu tinha imaginado, mas, né? Deus que faz o processo, né? Eu entrei no processo de oração e Deus faz o resto. E hoje são 3 filhas, né? 3, misericórdia, 3 filhos. Como é que é cuidar de 3 crianças? É interessante. Como é que é ser mãe de 3 crianças, sendo que uma tem 7 anos, outra tem 5 e outra tem 2 meses? Fez 3 agora. Fez 3 meses agora, dia 19. 19, exatamente. Como que é esse processo? Porque você vê com uma de 5, uma de 7, uma de 5 e agora uma de 3 meses e parou por aí ou vai ter mais? Só Deus sabe. Não, mas elas vão pra escola, então graças a Deus... Mas antes elas não iam, né? Então você tinha que Não lidar com todo mas- mundo ao mesmo tempo, Mas né? assim, agora que eu tive a terceira, elas estão na escola. Ok. Então, se elas estivessem comigo, claro que teve aqui um winter storm, né? Teve uma tempestade de neve e elas tiveram que ficar em casa. É só bagunça, mas é de boa. Que eu já tô acostumada com as meninas. Eu gosto de ser mãe, eu gosto de estar no lar. Eu não sou aquela mulher, eu vou trabalhar, vou ficar fora. Não, eu gosto de estar ali na minha casa com as minhas filhas. Claro que dá uma surtada de estresse, normal. Quem não... Mas eu gosto de estar ali com elas naquele ambiente. Eu cuidando delas, porque eu não confio em ninguém. Ninguém vai cuidar delas igual eu cuido. É mãe, né? Mãe é mãe, tem e tem eu. Sem comentários. Mas vem cá, fala pra mim o seguinte: mãe é mãe, tem mães, tem mãe e tem você, né? Agora conta pra mim assim, no relacionamento entre você e seu esposo, com as crianças, como é que é? Vocês conseguem adaptar tudo isso? Como é que foi pra ele, pro Cláudio ser pai de 3 filhas? Nossa. Ele cuida bem? Cuida, quem é? Eu não sou ninguém naquela casa. Só ele e aquelas meninas. O sofá é ele, mais uma sobe nele, outra só cadê? A Larissa é o giló da janta. Fico lá no cantinho. Lá no Ele e cantinho. aquelas meninas dele. O bom de ter menina, que é menina, né? Que a gente cuida, cabelo, roupa, mas com o marido, você não tem mais marido, você fica só pras filhas. Só pras filhas, né? Tá certo, que legal. Eu vou fazer uma outra pergunta pra você, eu vou entrar num outro âmbito agora, um pouquinho diferente. Ok. Né? Eu quero saber o seguinte, conta pra mim, você conhece muitas mulheres, conhece muitos casais, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre casamento, ok? Mulher que não tem a senha do celular do marido. Vamos beber uma água. Eu falo sendo com filtro ou sem filtro? Você fala sem filtro. Você pega o telefone, racha na cabeça dele, Que joga isso, no gente? lixo, faz alguma Isso é agressão, coisa. garota! Não tem problema, um pouquinho de agressão faz bem pra relação, Aham. vai esquentar. Definitivamente vai esquentar, né? Eu tenho certeza que se você não tivesse... Que se minha mãe, gente, vamos pôr agora pro íntimo, se minha mãe não tivesse a senha do telefone dele, o que ia acontecer com esse telefone? Você tá seu? louco. Nem tinha telefone. Como diz? O fruto não cai longe da árvore, né? Não cai, não tem jeito. Mas então o que você acha? Assim, você acha que a mulher tem que ter a senha do celular do marido e o marido que não dá a senha do celular para a esposa? Ela até quer ter, mas ele não dá. Qual Ela tem que ser o quebra o telefone comportamento? dele. Tá, se ela não Não, conseguir quebrar o mas telefone, qual eu o penso comportamento assim, dele tem que Se você quer ser? privacidade, você não casa. Não, olha aí, ó.
Se você quer privacidade, você nem casa. Uhum. Porque se eu vou dividir com você o meu corpo, que eu acho que é mais importante, o resto é supérfluo, não é? Certeza. Se eu vou dividir com você, eu vou pra cama com você, porque se tá casado, você vai ter relação com a sua esposa, seu marido. Sim. Aí agora o resto que é supérfluo eu não posso dividir? Meu Deus. A little weird. Então, let's talk about, vamos falar sobre conta bancária, então. Porque já falamos do telefone celular, né? Que realmente é weird, é bem assim estranho, né? A pessoa que, você tocou num ponto muito importante, ela divide o corpo, ela dorme na mesma cama, tem relação sexual com a pessoa e não consegue dividir a senha do celular com a própria pessoa, que é coisa supérflua, com certeza. Né? E conta bancária, quando tem contas bancárias separadas, cada um quer fazer o seu dinheiro e um não sabe o que o outro faz enfim, um não tem acesso às coisas do outro. Não, tem que ter acesso. Acho que no fim do dia, não sei se vai saber 100% o que tá fazendo, mas a pessoa tendo acesso àquilo, entendeu? Tipo assim, qual que é os seus cartões que você tem? Tem acesso. Qual que é os meus cartões? Tem acesso. Como eu era uma pessoa ciumenta, eu não sou mais. Sério? Aí eu fiz meu marido assim, deixa eu ver cada gasto desse cartão seu. Com quem que você gastou? Com quem que você gastou? Pra ver se tá gastando com coisa certa. Uhum. Entendeu? Ou você chegar junto assim, dar umas de louca pro seu marido. Mas tem que ter, gente. Fazer o quê? Tem que ter. Eu tô aprendendo isso, entendeu? É pra gente, eu e o Cláudio junto, porque o meu marido é meio assim, essa questão de dinheiro. Ai, você gasta muito, e ele quer salvar. Aí acaba, aqui, o que gasta mais, tem o que salva e o que gasta mais. O que salva, tem hora que não gosta de dividir com o que gasta mais, quanto tem. Eu já vi isso não só no meu caso, eu tô falando, mas de casais que a mulher salva e o marido é gastadeiro, ela vai e faz a reserva. Mas, enfim, é errado, porque se a gente quer, se a gente quer a prosperidade, como vai fluir? Tem que todo mundo saber, tem que todo mundo aprender. Eu falo por mim que eu tô nesse aprendizado disso. Porque como você falou, se queremos a prosperidade, vamos lá do começo da nossa conversa. Dormem juntos, são casados, têm um relacionamento. Se divide tudo ou se compartilha de tudo, cresce com mais facilidade. Tem como crescer. Agora, se não compartilha, é como uma corrida sozinho, uma corrida solitária. A pessoa vai correr sozinho para tentar crescer sozinho, quando em dois fica muito mais fácil. Então, quando as pessoas dividem a conta bancária, um tem acesso do outro, ou tem uma só conta onde os dois compartilham da mesma conta. Ou se tiver várias, mas todo mundo tem a senha, todo mundo tem acesso. Sim. Isso proporciona um crescimento muito maior, uma prosperidade muito maior financeira entre a própria pessoa. Porque como o pastor Newton pregou outro dia aqui na igreja, na IBM, né, Igreja Brasileira da Multiplicação, a qual nós fazemos parte, com o pastor Marcos Almeida, como o pastor Newton esteve aqui, pregou a prosperidade é uma questão de justiça. Eu achei interessante aquilo que eu vi. É muito interessante na vida da pessoa a questão de justiça. Se você fizer as coisas certas, trabalhar certo, você vai crescer, você vai prosperar. Se você vai para o céu, eu não sei, depende do seu comportamento com Deus. Mas a prosperidade é uma questão de justiça. O sol vai brilhar para todos, para o ímpio, para o justo, desde que faça da maneira correta, faça da maneira certa. Pague seus impostos, enfim, ande da maneira correta. E Deus com certeza vai te abençoar e vai te prosperar. Mas voltando aqui agora a esse assunto de prosperidade, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Larissa Sem Filtro. Vou voltar agora para dentro da igreja. Eu quero falar para você das mulheres que vêm na igreja. Às vezes tem mulheres, talvez não intencionalmente, que vêm à igreja com roupas um tanto... É intencional. um tanto inadequadas para a igreja. É intencional. Como assim? Me explica isso. Não, tem umas irmãs que não vigiam. Eu sei que às vezes, de vez em quando, eu mesmo... Agora eu vou tomar uma água. Eu tô nesse novo processo de amamentação. Tive 3 filhas, mas não amamentei 2, que eu não consegui, agora eu consegui. Então agora eu tenho que pôr umas roupas que é mais fácil pra mim, pra amamentar. Então às vezes o vestido mostra um pouquinho assim, mas eu fico incomodada, independente se eu tô na igreja ou fora da igreja, que a minha roupa tem que ser igual. Exato. Se eu saio de casa... Óbvio que quando você vai pra praia, a praia não bate, né? Mas se eu saio de casa pra levar minha filha no parquinho, eu tô com um short, que eu vou ter vergonha de entrar dentro da igreja com esse short, I'm sorry, já não pertence pra você. Exato. Então, se eu tô com uma roupa que eu tenho vergonha de entrar, tem que ser a mesma, não é esse tempo que vai me salvar. Exatamente. Entendeu? Até na praia tem que vigiar também, né? Eu acho. Com certeza. Você tocou num ponto importante, por exemplo, a vestimenta da mulher, e até do homem também. Não é só da mulher. O homem hoje em dia tem umas calças apertadas. A vestimenta do homem também tem que ser vigiada. Então, assim, o ser humano, ele tem que realmente ter essa ponderação, né? Esse discernimento
Acho que não tem nem que escutar a voz do Espírito Santo Não, para isso, é só ter discernimento. Mas quando você anda com Deus, quanto mais você vai andando, isso porque eu tô há muito tempo, Uhum. ele vai te cobrando, ele vai, porque a gente quer entrar no mundo espiritual, a gente não pode ter brecha, entendeu? Então Deus, ele vai te podando aqui, ele vai te podando ali. Você, às vezes eu falo assim, eu só queria ser uma pessoa normal, livre, escutar um Gustavo Lima, mas não dá, entendeu? Não dá quando você anda com Deus. Não tem Não tem jeito. como você escutar Gustavo Lima, por mais que ele é gente boa, assim, aparentemente. Ele vai te podando, que é brechas que a gente tem que ir fechando. Uhum. Então, andar com Deus realmente é para quem quer se entregar. Porque você tem que fechar essas brechas se você quer intimidade com Ele. Porque você quer ir pro céu um dia? Amém. Você deixa entrar simplesmente pessoas na sua casa que você nunca conversou? Não. Você deixa entrar pessoas na sua íntima relação que você não tem uma relação? Não. Então, para que as pessoas querem ir pro céu se aqui na Terra não tem intimidade com Ele? Eu não entendo. Um ponto muito forte esse. É, assim, é o que eu penso. Então, e o que ele também, né, a gente conversa. Então, assim, tem que ter intimidade. E a intimidade vai ter coisa que a sua esposa não vai querer que você faça. Uhum. Vai ter lugares que ela não quer que você frequenta. Exato. Vai ter pessoas que ela não quer que você convive. Uhum. Mesma coisa Deus com a gente. Vai ter lugares, vai ter... Que não vai... Larissa, isso não é pra você. E eu tenho testemunho disso. Eu lembro a gente jovem, a gente que é adolescente, jovem nunca tem dinheiro, né? Uhum. Então, na época, eu tinha o quê? 18? $80 pra gente era, nossa, o fim do mundo. Era o céu, né? Era o dinheiro que a gente tinha. O fim do mundo porque aconteceu. Uhum. E a gente queria ver o Kevin Hart, que é um comediante americano, né? Que faz jokes. E nesses jokes dele tem muito palavrão. Ai, vamos, ele é legal, vamos assistir ao vivo. Aí eu comprei o ticket, o meu amigo Lucas comprou a Marilyn e a Zulema. Na época foi nós 4 que compramos. Aí tô eu na minha casa, já tinha comprado o ticket, já tinha pagado os 80. Fui tomar banho pra ir pra igreja. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim, né? Assim, engraçado, né? Na hora do banho, Deus, né, quer falar com você. Quer dizer, Deus fala com a gente a qualquer momento. Aí tô lá tomando meu banho, me arrumando pra ir pro culto, me achando com o meu ticket. Aí o Espírito Santo cortar minhas asinhas. Esse é o lugar de você tá indo? Eu falei, Deus, mas eu assisto assim em casa, às vezes o joke dele. Então isso é coisa de você assistir? Isso é lugar de você estar profano? Isso lá não vai me adorar. Aí eu falei, mas é agora? Como que eu falo pro resto? Aí ele, isso não é lugar pra você estar. Ok. Aí lá vai eu ligar pro Lucas. Lucas, tem uma coisa pra te falar. Aí Larissa também tem. Aí o Lucas, quem vai primeiro? Ele vai, Larissa, vai primeiro que eu também tenho, que você não vai gostar. Eu falei, eu também que eu tenho que falar, você não vai gostar. Aí eu falei, Lucas, a gente não pode. Ele, ai, graças a Deus que o Espírito Santo falou comigo a mesma coisa. Olha aí, ó. Então, assim, pra muitos, ai, é bobeira. Ai, o que tem? Mas filho, quem tem um pai que cuida, ele vai te falar, ele vai te orientar onde você deve ir, onde você não deve ir, o que você deve fazer. E naquele momento, a gente perdeu os 80? Perdeu, mas a gente foi obediente. Ali Deus, quem sabe, Deus estava dando um livramento, eu não sei. Mas, ou às vezes, eu só queria ver minha obediência. E ali nós não fomos. E falando para as outras duas, né, meia caminhando com Deus, não gostou muito, mas era Maria vai com as outras, então... Não foram também. Não foram também. Uhum. Então, assim, como é importante com quem você anda, para elas, no caso, né? Porque nós, graças a Deus, nós somos obedientes. Agora, se nós éramos filhos rebeldes, se Deus falasse com a gente não obedecesse, e porque se você não obedece, sendo rebelde. Nós estou pregando agora para mim mesma. Sendo rebelde e elas fossem junto à nossa rebeldia. Que maldição sobre a nossa vida e a vida delas. Já pensou? E você quer responder pelo sangue delas? Então, assim, com quem a gente convive também, não é porque tá na igreja bonitinho, quer dizer que é obediente a Deus, não. Uhum. Isso é uma grande verdade, né? Não é porque tá na igreja bonitinho, quer dizer que é obediente a Deus. Hoje, dentro das igrejas, nós temos muitas pessoas que estão frequentando, estão dentro das igrejas e não conseguem ser obedientes muitas vezes. Até tentam. Mas porque muitas não é vezes, fácil, não é Não é fácil. fácil, não é fácil. Porque você quer uma coisa e ele quer outra, mas ele sabe, Deus, né? Ele sabe o final, mas não é fácil. Que a obediência quebra o nosso ego, o nosso eu. Né? O orgulho. O orgulho, as nossas vontades. Uhum. Igual a minha vontade de escutar o Gustavo Lima novamente. Tô sendo desobediente. Olha, eu vou te falar um negócio. As nossas vontades, as pessoas falam muito de livre-arbítrio, né? Mas crente não tem livre-arbítrio. Você tem um propósito.
de você seguir a Deus e servir a Deus e fazer o que o Espírito Santo te eu poda. já escutei, não sei quem falou isso, mas achei interessante, guardei pra mim. A gente tem um livre-arbítrio. Eu entreguei minha vida pra Jesus, mas o meu livre-arbítrio está dentro de Deus. Exatamente. Então, meu livre-arbítrio é dentro dele o que ele vai me ensinar. Agora, quando você não entregou sua vida pra Jesus, seu livre-arbítrio é dentro do diabo, do mundo, o que for. Exatamente. Entendeu? Gente, novamente, isso aqui eu tô falando pra gente que anda com Jesus. Se você não anda, entregue sua vida pra ele. Amém, glória a Deus, seja bem-vindo ao time, em nome de Jesus. Mas é interessante isso, porque esse lance do livre-arbítrio é bem complexo, né? A gente vê assim as pessoas, muitas vezes nesse âmbito, falando, porque... Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Ser crente é uma prisão, eu sou prisioneiro. Existem dois âmbitos, as pessoas muitas vezes não relacionam isso na sua mente. Ser prisioneiro, se eu fumo, se eu bebo e se eu uso droga, eu vi um cara falando isso outro dia. E se eu sou crente, por exemplo, eu estou aqui na igreja, né? E aí o cara tá aqui no mundão. E o cara bebe, fuma, e o cara chega pro crente e fala assim, poxa, mas eu posso beber, eu posso fumar, eu posso usar droga, eu posso fazer tudo. Eu posso pegar um monte de mulher, por exemplo, posso fazer tudo que eu quiser, entendeu? E eu tenho a liberdade para fazer tudo isso. Aí o crente perguntou para ele, você consegue ficar sem o cigarro? Não. Você consegue ficar sem a bebida? Você consegue ficar sem essas coisas? O cara falou, não dá para ficar sem. Então você é prisioneiro dessas coisas. Não, nem vamos... Eu sou livre porque eu não preciso disso para viver. Não vamos nem muito longe, nem a gente, mais crente que a gente seja. Falo de mim, fazer o jejum de açúcar. Meu Deus! O mundo tá acabando. Ficar sem doce, que também é uma addiction, né? É um vício. Então, assim... Não pode deixar nos controlar, seja qual for. Exatamente. O pastor Marcos Almeida disse que vai fazer um jejum de picanha. Deus vai bradar na terra. Deus vai bradar na terra. Vai, não vai? Vai. Ei, picanha em fraldinha, olha aí. E você vai fazer um jejum de telefone. Meu Deus do céu, eu nem pego nele mais aí, ó. Não pega. Gente, momento intimidade. Aí, sem filtro, de novo, começou. O Washington tá dirigindo. Você acha que eu no carro com ele não fico mais não, nem minhas filhas. A minha vida é um milagre na mão dele. Ele dirigindo. Washington, a estrada. O cara, gente, ele é um homem de Deus, ele dá atenção pra família, mas ele tá com isso aqui na mão. Misericórdia! É assim com o doce, né? 2 segundos. Não me joga, não. É assim com o doce. Não, eu tô bem sendo. Então, eu também. No seu aniversário, fala pra mim. Eu não coloquei um docinho aqui na boca. Nem o docinho? Não. Olha aí que pensa. Nem na festa. Que exemplo. Mas depois também na festa passou Marcos. Quase que as crianças ficaram sem doce, né? Igor, você corta essa parte aí do telefone celular, dirigindo. Corta não, Igor. Você corta essa parte aí, tá? Você não coloca essa... Você edita isso aí. Vamos falar aqui, vamos expor. Tinha que ter um quadro, exposição. Exposição, né? É verdade. Por falar em exposição... Cuidado. Cuidado. Fala pra mim uma coisa. Vamos voltar com o assunto de crianças agora um pouquinho. Ai, meu Deus. Porque você já cuidou de crianças há muito tempo na igreja também, né? Um pouco com crianças, hoje líder dos jovens e adolescentes. A gente é bombril. Precisa de ajuda das irmãs? A gente ajuda. Ajuda. O negócio é fazer. Verdade. Criação dos filhos hoje. Telefone celular na mão das crianças. A gente vê que hoje a internet ela é muito usada para... o diabo usa muito isso para infiltrar as coisas na mente das crianças através do telefone celular, tablet, até a própria televisão mesmo. Séries que as crianças assistem muitas vezes, vídeos em vários canais de mídia social. Qual que é a sua concepção? Como é que você cria suas filhas em relação a isso? Olha, não vou usar que tem gente que pode falar neurótica, a gente é muito vigilante. A gente não deixa claro que TV elas vê. Elas assistem TV em casa. Mas você monitora o que elas assistem? Eu assisto junto com elas. Se eu tô em casa, elas também vão assistir o que eu gosto, que eu sou obrigada a ver desenho chato, não. Tá certo. Não, pelo amor de Deus. Ninguém merece, né? É um negócio que é insuportável de chato. Aí as meninas agora gostam de ver YouTube. Aí mesmo que é YouTube que é feito com criança, eu já notei que tem umas coisas assim, igual eu estava assistindo de uma Zeire, que tem a ver com criança, e a mulher tava chamando tipo, cartomante. Aí eu assistindo aquilo, e era pra criança. Eu falei, você nunca mais assistiu isso. Aí tem uma outra família que eu gostei. A gente assiste junto. Só delas estar assistindo, que a família faz vídeo no YouTube, elas também agora estão querendo fazer vídeo no YouTube. Olha só. Tipo assim, a influência. Isso influencia. Mas esse negócio, assim, se você vê a minha filha com o telefone na mão, é caso assim, tá na igreja, que às vezes as crianças mas a gente vigia muito, porque isso aqui vicia. Vicia e
faz muito mal. A televisão é menos pior do que o tablet. Elas não têm tablet. Elas não têm. Não tem esse negócio, pra elas que é pra dar um break, não tem. Se elas querem brincar, se viram. Quando eu era nova, eu tinha que me virar. Hoje a gente tudo vai fazer pras crianças e ficar bargueando. Você vem me ajudar. Não, quando eu era nova, eu tinha que me virar. Eu tinha que virar, brincar com o que eu tinha. Eu e meu irmão ficavam se matando, a gente, né, pra interter o tempo, se batendo, que quem tem irmão se bate. Como é que foi sua criação, você e o Arthur? Era bem legal. Bem a gente bacana, era irmão, né? A gente se batia, se beijava, Mas se amava sempre, né? Vida de irmão, tem vida que de ser irmão, isso. né? Acho que quem não tem um irmão não tem graça. É verdade, tem que ter assim, puxar o cabelo de vez em quando, né? Faz parte. Faz parte, né? Sair pela rua e vinha os amigos dele em casa, minha mãe saía pela rua batendo nos meninos de cinta. Era uma loucura. É desse jeito, né? Falar em bater, você acha que a criança deve apanhar? Olha, eu não posso falar que não, que eu dou uns tapas. Uhum. Né, vou ser sincera. Não espancar, mas tem criança que... Uma correção, uma disciplina? Uma correção, uns tapinhos assim, não bater com raiva. Porque você bater com raiva, você não tá corrigindo. Exato. E nem bater porque a nossa cultura brasileira, diferente da americana que eu vejo, o brasileiro ele não faz pra corrigir. O brasileiro é muito sobre o que os outros vão pensar. O que os outros vão achar. O que as pessoas estão vendo. Eu vejo essa diferença cultura americana e brasileira. O brasileiro tá muito concerned, muito preocupado com o que os outros vão pensar. Entendeu? Tipo... não faz isso. Come a sua comidinha porque a vovó vai ficar muito chateada. Ou até igual a minha mãe, você estragou, você não fazer isso, eu vou ficar... Não é sobre. A criança bagunçou, ela tem que limpar porque é o certo. Não é porque eu vou ficar triste ou chateada. Ela tem que depender das minhas emoções. E a cultura brasileira é disso. Se a criança faz coisa errada na rua, às vezes o pai e a mãe batem, corrige na frente, não é porque tá corrigindo, pra mostrar pros outros, eu que mando. Não é. A gente tem que corrigir porque é o certo corrigir. Então, assim, eu concordo, um tapinha ali, ó lá. E crianças que praticamente mandam nos pais. Já viu isso? Crianças que, por exemplo, os pais andam na direção do que o filho quer. É uma inversão de valores. Os pais andam se o filho quer isso, ou se o filho falar... Filhos, às vezes, que respondem mal ao pai, até na frente de outras pessoas. O que você acha disso? É falta de firmeza. Eu não sou muito firme, não. Eu sou do tipo que eu faço, cuido. Meu marido é mais firme do que eu. Eu tenho hora que eu deixo a minha Lívia me levar, sabe? Uhum. Eu sou sincera. Mas é falta de firmeza. Se falar que é sim, é sim. Se falar que é não, é não. Só que como a criança fica na cabeça, eu quero. Aí a gente troca a resposta, aí a firmeza vai embora e ela já sabe como, né? Igual a Lívia sabe, né? Ela é espertinha. É uma expert ela no fica na minha assunto. cabeça que é uma benção. Igual ficava na cabeça, pagando todos os meus pecados, a Lívia. Eu pago todos os meus pecados daquela menina. Igual você ficar na cabeça da sua mãe, né? Exato, só que meu Mesma marido coisa. não, meu marido é firme. Uhum. Eles me dão dó, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Um tem que ser firme. Alguém tem que abrir a mão um pouquinho e o outro tem que ser firme. Yeah. Tá certinho. É um balance, né? Agora, se os dois abrem a mão, Aí misericórdia. acabou, né? Aí virou bagunça. Verdade. Rede social. Quero saber um pouquinho agora de rede social. Qual é a sua opinião? Porque hoje a gente vê muitas pessoas que fazem tudo para poder conseguir likes, visualização. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Yeah. Se dispõe a qualquer coisa, ao ridículo, a qualquer situação. Colocam-se como... Enfim, a gente vê às vezes aparece cada vídeo no telefone da gente. Eu só tenho YouTube, eu não tenho outras redes sociais. Então, assim, quando eu estou assistindo um vídeo no YouTube, às vezes aparece cada coisa que eu falo, meu Deus, como que a pessoa se sujeitou a chegar nesse ponto para poder conseguir, e as pessoas dando risada com aquilo, e compartilhando, e dando risada, e aquela pessoa acaba ficando famosa, consegue milhões e milhões com uma coisa que ela fez, milhões de visualizações de seguidores, com uma coisa que ela fez que só prejudicou ela. Que só levou ela. Mas a gente vê como pro tá buraco. A cultura do mundo, né? Tipo, eu mesmo com a rede social. Tem época que eu tô nele muito. Aí, eu fiquei um tempo fora. Por quê? Porque é muita gente postando, é muita gente falando. Aí eu começo a entrar no negócio de teoria da conspiração. Eu começo a ficar um pouco doida com isso, que eu acredito nisso. O governo quer acabar com a gente. Então, assim, dependendo do que você começa a assistir, o algoritmo começa a te mandar mais daquilo. Aí você começa a ficar um pouco crazy. Pelo menos eu. Mas, é sério. Aí eu fiquei um tempo longe. Que daí você começa... eu vou orar nesse propósito. Mas a fulano não conseguiu. Mas o fulano não conseguiu. Aí começa a comparação. Então, assim, se você sabe usar entrar... Ou tem gente que fala, só posta pra mostrar. Não.
quando eu posto o que é de verdade. Eu não tenho que postar mais ou a menos. Se sua vida é boa ou ruim, não é problema meu. Você, né, vai buscar melhorar. Então, ou você saia da rede social, porque tem gente que acha que tudo é indireta também. Também. Então, você que tem que se autoanalisar. Isso faz bem pra mim. Aí, eu tava até mostrando pra Ana aqui. Fazer uns vídeos das meninas. Minhas meninas querem fazer vídeo no YouTube. Só que o mundo tá tão assim que tem hora que eu quero fazer por elas, aí eu fico com medo. Será que ponho elas? Será que eu não ponho elas? Que é uma exposição. Que é uma exposição e o mundo tá tão assim, tá crazy. Minhas filhas são meninas lindas, então assim, vai que tem um doido aí que quer seguir, fazer um, entendeu? É difícil. Muito difícil. Eu fico, mas todo mundo faz. Ok, mas eu e minhas filhas não são todo mundo. Minhas filhas não é todo mundo. Não que eu tô querendo atrair coisa ruim, mas eu fico preocupada com isso. Ok. Agora, fala para mim, preocupação na sua mente. Você tem alguma coisa que hoje te preocupa quando você fala em relação ao mundo? Você falou agora, por exemplo, as coisas que estão acontecendo no mundo, teoria de conspiração, esse monte de coisa. Tem alguma coisa que está acontecendo nos dias de hoje que te preocupa? Olha, minha mente, literalmente, é um campo de batalha. Eu sou uma pessoa que onde o inimigo, ele sabe me afetar na minha mente. Eu tenho que estar constantemente orando sobre a minha mente, pensando em coisas positivas, porque a minha mente, ela, natural dela já é pro negativo. Já é pro medo, já é pro negativo. Tudo que é ruim, sinceramente. Então eu tenho, pra mim, onde o inimigo mais opera em mim é na minha mente. Ou pelo menos tenta, né? Tenta porque o sangue de Jesus, né, liberta. Então, assim, eu tenho que estar constantemente orando sobre a minha mente, eu tenho que estar constantemente falando coisas positivas, constantemente, porque às vezes eu tô em casa, assim, aí do nada quer dar um surto de ciúme, ligar pro meu marido e acaba com o dia do cara por coisa que nem, tipo assim, é setas o inimigo, assim, pra quem acredita, pra quem não acredita, I'm sorry. Entendeu? É setas, assim, do nada, como se fosse assim, uma voz. É o inimigo que tá fazendo coisa errada, o cara tá lá trabalhando. Então, assim, eu tenho que estar muito conectada com Deus, orando muito, porque uma brechinha que eu dou, o inimigo ataca a minha mente. Realmente é um terreno assim onde ele tem atacado muitas pessoas. Eu vejo assim, se a gente que tá orando, a gente tá buscando, a gente que tá não só para ter santidade, mas para nos auto-melhorar, imagina para quem não busca. E hoje, até mesmo no meio, tanto no meio cristão quanto no meio não cristão, o que nós temos visto hoje, os ataques são tão fortes nas mentes dos homens e mulheres, que a quantidade de divórcios que nós estamos vendo hoje é, assim, assustador. Verdade. Assustador. Pessoas que eu nunca imaginei que um dia poderiam passar por isso, estão se divorciando, mesmo estando no meio cristão. Então tá, assim, muito complicado. E essa falta de vigilância que as pessoas estão tendo hoje, porque são vários fatores num relacionamento de um marido e mulher. Entra o lance que nós falamos da conta bancária, da senha do telefone celular, entre outras coisas. Eu conversei com um amigo meu essa semana, ele falou, cara, minha esposa foi embora de casa. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, eu sei que 80% da culpa é minha, pela minha soberba, porque eu achava que eu era o cara dentro de casa e eu não valorizava ela como ela tinha que ser valorizada, e isso fez com que ela se sentisse diminuída, ela simplesmente dormiu e não amanheceu. Ela foi embora, levou as coisas dela e subiu. Assim, eu sei que é difícil, mas eu não consigo imaginar na minha cabeça, se fosse pra mim separar, Deus me livre, do meu marido de tantos anos, só se ele estivesse me matando. Porque tantos anos que a pessoa você vai separar, não entra na minha cabeça, entendeu? Não entra igual, tipo assim, antes de eu me converter. Eu sempre quis casar com meu marido, me guardar pro meu marido, mesmo antes de ter influência até de cristão, de Deus, porque não entra na minha cabeça. Você saiu com um monte de gente. Tem coisas que a minha cabeça não entende, entendeu? Graças a Deus. Mas é que a pessoa também não quer pagar um preço. Tudo na vida tem um preço. Tem hora que ele vai estar bom, ele vai ter que pagar um preço por mim. Tem hora que eu vou ter que pagar um preço por ele, um preço de oração, um preço de jejum. Porque, infelizmente, tem coisa que é só na oração. Eu falo por mim. Eu tenho... a gente estava aqui, né? Na igreja, na festa Pastor Marcos. Pessoal, o Marcos, outro Marcos, outra pessoa chegou. O Cláudio tá aí. Eu falei, você não me conhece. Você não me conhece, não conhece o Deus que a gente serve. Não, meu marido é um homem cristão, ele tem a vida com Deus, mas eu só não queria estar no mesmo ambiente que eu tava. Mas eu não entendo isso. Se eu sirvo um Deus, que a família tem que estar junto... Então a família tem que estar junto. A família tem que estar junto. Se é um problema no mundo espiritual, vamos lá orar, pagar um preço, resolver isso. Tem principado e potestade no meio, deixa Jesus entrando, matando tudo. Então... as pessoas não querem pagar um preço de oração mais.
Nem por si, nem pelo outro. Nem pelo outro, né? Você não tá pagando nem por si, que dirá pelo outro, né? Os tempos tá tão abreviado que até minha bebê de 2 meses nem já nasceu. 2 meses já nasceu dentinho, né? Atrás. Meu Então Deus. você vê como que os tempos, realmente, os dias estão abreviados. Não, essa é bíblico, né? A palavra de Deus diz que os dias se abreviarão. E nós estamos vendo isso hoje. Quando você era pequena, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Quando você tinha ali, sei lá, 5 anos, 6 anos, você deve se lembrar. Uhum. Quanto tempo demorava para chegar o Natal? Ai, não lembro não, que minha memória é uma boa. Mas eu lembro Demorava que muito. era um tédio. Eu lembro que eu chegava da escola, eu tava bored, não tinha o que fazer. E hoje, você Tinha fecha que- o olho, tinha que chegou. esperar pra ver TV. Eu gostava de assistir Malhação. Tinha que esperar a propaganda, era um saco esperar a propaganda. Hoje as crianças, o que é isso? Às vezes a gente tem o YouTube pago, né? Aí quando vai em algum YouTube que não é pago e tem propaganda, o que é isso? Eu falei, minha filha, isso é a realidade do mundo, tá? Isso é propaganda. Pode esperar aí, os 3 minutos vai morrer, não. A gente não tem mais paciência. Não tem. O ser humano não tem mais paciência para nada. Não tem. O ser humano não tem paciência no trânsito. O ser humano não tem paciência com o ser humano. No relacionamento, o marido não tem paciência com a esposa e vice-versa. Não. E a gente está vivendo muito isso nos dias de hoje. E o ser humano está sofrendo com isso hoje. A humanidade sofre esse mal da falta de paciência. Não tem paciência, não consegue orar juntos, não consegue... tem muitos casais que hoje não conseguem orar juntos. Ah, mas a pessoa tem que se posicionar. Tipo assim, 2 conselhos que eu peguei pra mim. Um do pastor Marcos e um da minha mãe. Uhum. Tem que começar... Eu que eu queria, né? O pastor Marcos disse pra mim, começa. Questão de igreja. E minha mãe falou, posiciona. E é verdade. A gente fica muito esperando o outro, a gente tem que se posicionar. Por mais que eu sou casada, eu sou uma pessoa. Por mais que a gente ajude, vai ter que me posicionar. O que eu quero? Se um não tá se posicionando, você tem que se levantar na sua casa. Alguém na casa tem que se levantar e se posicionar. Sim. Pro lado bom, óbvio, não pro Sim. lado ruim. Então, as mulheres hoje, jovens, eu vejo moças da minha idade, que não casaram, aí tiveram filho, separaram, ou tem uma cabeça voada, sei lá o que acontece. Aí um cara chega pra ela e busca ela em casa. De carro, ela acha que isso é demais. Isso já é o suficiente pra ela se entregar pro homem. What the heck, cara? Que valor é esse que você tem pra você? Que o cara... É o mínimo que ele pode te fazer, te buscar na sua casa. Entendeu? Aí já é o suficiente. Aí ele já começa a sair, e já tá ok, já mora junto, e é o suficiente. Não, gente, Jesus morreu na cruz por você. Um cara te buscar em casa é suficiente? Pra mim não é o suficiente. Com certeza não. Não, pelo amor de Deus. Você não tá ali pra... Não, eu vou casar com tchau e benção. Vai doer? Vai doer. Mas o melhor de Deus tá pra vir. Ai, tá tudo ok. Aí fica ali naquele mundo, ali. Aí depois o cara larga. Aí já tá com 40 anos nas costas. Aí é tudo de novo. Se a gente nova, né? Igual eu falei pra uma colega minha, we're not getting any younger. A gente não tá... não tem como volta a ficar jovem, não tem como rejuvenescer. A gente não tá ficando jovem, a gente só tá ficando mais velha cada dia que passa. Uhum. Aí ficar com enrolação, não dá. Quando você casou... Não sei se eu fui criada muito ferro e fogo. Também, que é o certo. E esse povo é tudo boca sonsa. Mas quando você casou virgem, não é isso? Você foi criticada por alguma das suas amigas por ter casado virgem? Não. Não, né? Porque eu escolhia quem andava comigo. Exatamente. Escolha de quem anda com você. Hoje as pessoas não conseguem muito fazer essa escolha ou fazem a escolha mal feita. Tem pessoas que estão andando junto com as outras e acabam levando ela para o buraco e elas se sentem, são influenciadas por outras pessoas. Né? E como que você vê isso hoje? As pessoas que influenciam as outras para o mal, para levar para caminhos ruins. Não, quem está sendo influenciado sempre na relação de amizade vai ter o mais fraco e o mais forte. Eu tenho uma amiga de muitos anos. Ela na high school, ela não era cristã, mas ela começou a ir para a igreja porque ela era mais fraca. Uma pessoa boa, mas mais fraca, que eu digo de direção, de opinião. Uhum. Eu era mais forte. Então ela ia onde eu ia. Graças a Deus que eu era uma boa influência para ela. E graças a Deus que eu era mais forte, que eu não caía na dela. Uhum. Aí na high school teve uma época que ela começou a colocar piercing aqui, piercing ali, cada um faz o que quer. Mas pra mim, ela começou a pôr um monte de... Não só a questão de pôr o piercing, mas começou a mexer com droga. Aí ela não tinha coragem de olhar no olho. Ela passava na hallway da escola, no hall da escola, e olhava pra baixo. Aí eu falava, enquanto você tá nessa vida, não adianta ser minha amiga. Porque você quer ser minha amiga, você vai andar do jeito que eu ando. Não precisa, só amizade. Então, as pessoas, elas... Tudo é tadinho, coitadinho. Amar é uma coisa.
é cuidar. Então, primeiro tem que ser, pra mim, amar o próximo, tem que me amar primeiro. Com certeza. Então, as pessoas, uma coisa é você ser boa demais e deixar a pessoa fazer o que for com você, e outra coisa é você ser bom. Eu penso, né? Aí ela consertou a vida dela, aí ela agora e voltou. Aí depois passou um tempo, ela desconcertou a vida dela, chorei. Imagina, uma amizade de 12 anos, pra mim era igual minha irmã, chorei tanto, a gente ficou uns 2 anos juntos. Separada de amizade, né? Mas ela foi pra um caminho errado, não dá. Posso amar ela como for, minha melhor best friend, mas ela vive uma direção que não, E você não concorda. não tem como. Então, tem hora na vida que a gente vai perder coisas. Isso é viver pra Deus? É. Uhum. Ou querer andar com Deus, ou querer o melhor pra sua vida? É. E se a gente tirar Deus? Ai, Larissa, eu não acredito em Deus. Ok, até as pessoas que faz vídeos de automotivação, que nem em Deus acredita, eles falam que não tem como andar com pessoas que não estão no mesmo propósito que o seu. Simples assim. Bacana, Larissa Sem Filtro. Quero te agradecer por ter estado aqui conosco. Quero que você deixe um recado para alguém. Ah, eu gostei. Você gostou? Gostei. Ah, não, gente, eu quero um podcast meu agora. Eu vou fazer um podcast meu. Eu quero que vocês dêem um like. Eu quero que vocês curtem, comentem lá. Essa Larissa é top demais. Meu Deus do céu. Simples e humilde, né? Olha aí. Gente, eu vou fazer o meu. O que a gente coloca no meu? Cid Larissa. Humildade é... She's so humble. Ah, não, vou fazer o meu. O que você acha? Eu acho legal, acho uma boa. Talvez eu te chamo lá como convidado. Dá uma oportunidade lá um dia, quem sabe. Não, eu gostei. Você fazer pergunta, você faz a pergunta rápido, gostei. Talvez eu te contrato pro meu podcast. Aí já vai ser um dinheiro a mais que entra pra mim, né? Não sei se o começo vai estar pagando assim. Calma. Family business. Okay? Family business? Family business. Ok, that's great Aí o together. recado que eu quero deixar pra você é curte e subscribe. Não, sempre quis falar isso, subscribe. Sonhava fazer Vou fazer isso, um né? corte legal pra vocês. Subscribe. Gente, se você escutou até aqui... Sobreviveu até aqui, né? Não, foi muito interessante a nossa conversa. Foi bem bacana. Se você escutou até aqui, você é um vencedor. Olha aí. Tá Deus vai te vendo? abençoar muito. Amém. Não, mas que você pegue tudo isso de exemplo. Tudo que eu falei é coisas que eu vivi. Experiências que eu vivi. Não tem como eu falar de experiências que eu não vivi. Sim. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, podemos fazer o apelo nos comments. Comenta lá, quero dar minha vida para Jesus. Entregar e nós vamos estar orando por vocês. E que Deus te abençoe. E eu tô olhando pra câmera, né? Tô certo? Tá certinho. Ai, amei. Aprendeu direitinho. Amei. Sou profissional, Ana. Me chama. Ai. Ô, Igor, Não, você já sério. sabe que você tem que fazer outro podcast, né, Igor? Você já entendeu, né? Entendeu, né, Ana? Eu vou te Entendeu, né? convidar. Eu vou pôr a Ana aqui, eu quero ver a Ana conversando. Vou entrevistar ela e o Igor depois. Aham, vai ser funny. Anyway, gente, agora sem zoeira. O mundo não está fácil, mas busca a Deus. Ai, Larissa, como que eu oro? Só fecha, não precisa nem fechar seu olho, caminhando, dirigindo. Só fala, Deus, eu tô aqui, o Senhor tá aí. E Ele vai te responder, literalmente. Simples Porque assim. as minhas meninas me perguntam, como que eu escuto a Deus? No tempo certo, você vai aprender. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade desse podcast. Subscribe. E eu quero voltar pro Seedcast. Ok. Vai ser convidada com Gente, certeza. espera para tudo. A nossa igreja é a Igreja Brasileira da Multiplicação com o pastor Marcos Almeida. Vem visitar nossos cultos, é domingo de manhã. Se você não está nos Estados Unidos, nós vamos começar a fazer live, pastor, do culto? Por favor, que eu quero aparecer na live também. Não esquece de falar dos cursos de quinta. Ah, temos culto de quinta, culto de milagre e libertação. Você que tá muito encapetado. Vem pra nossa igreja que nós vamos tirar esses capetas de você. Em nome de Jesus. Você está vendo o que eu passo, né? Isso aqui. Sexta-feira tem reunião dos jovens. Estamos orando por esses jovens. E ela é a líder dos jovens. Então Orem você por imagina mim. o que os jovens Orem passam. por mim. A primeira de oração. Mas ela tocou num ponto importante que eu quero deixar um recado para você também. Ela falou que para você escutar a voz de Deus, para você orar, você pode fazer isso caminhando, pode fazer como você quiser. Mas lembre-se, a intimidade que você vai ter com Deus é que vai trazer a proximidade dele para você. Quanto mais perto dele você chegar, mais capacidade você vai ter de escutar e discernir a voz de Deus, do Espírito Santo, falando com você. Busque a Deus, não importa qual a situação que você está vivendo. Ele, Jesus, entregou a vida dele por você, por mim, por ela, por nós. E nós estamos aqui para orar e interceder por você. O que ela falou foi muito sério. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, foi um podcast bacana, maravilhoso, descontraído, mas nosso foco aqui, nosso centro é Jesus.
Você quer entregar sua vida para Ele? Colocar nos comentários, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Vamos ter um prazer de orar por você, de entrar em contato com você, de mandar um direct para você, tá bom? Vai ser muito bom orar com você. Deus te abençoe. Obrigado, filha. Me segue lá no meu Instagram, @Lari_dos Anjos. Meu Deus do céu. Mais alguma propaganda? Não, por enquanto não. Então tá tudo certo. Valeu, Igor. Obrigado, Ana. Obrigado, pastor Marcos Almeida. Valeu! Seedcast! Pra você, mais uma edição. Larissa.